um pouquinho de revisão, porque tem aqueles que, por vezes, pode ser, professor Maurício, está sujeito a acontecer, que não conseguiram a média. E aí? Às vezes acontece. É assim também, não é? Acontece nas melhores famílias. Nós temos que colocar na balança. Nem todo mundo tem aquela afinidade toda com a matemática, isso é claro. Alguns, por alguns outros motivos, não conseguiram entender muito bem, né, alguns conteúdos, alguns tópicos. Perfeito. Agora, se você não tem dificuldade com matemática, se você sabia o assunto e por um acaso ficou de recuperação por brincadeira, brincadeira, não, né? Não, mas nem precisa falar, isso não acontece. Será? Os alunos da mediação... A professora X falou do aluno Y que estava na escola Z. Duvido, deu dó. Agora, sim, essa aula de recuperação, de revisão para avaliação de recuperação, a gente só revisa 4 assuntos, porque a gente faz exemplos, lembra? Então, vamos lá, porque a pegada é um pouquinho mais devagar, temos os exemplos para resolver. Menos aulas revisadas, isso não significa menos conteúdo aplicado. Então, como sempre, estudem tudo que fica mais garantido, tá bom? Aula de número 51 na telinha é hora de revisão geral para a recuperação da unidade 2. A gente vai rever geometria analítica no ponto e na reta na parte 3. Opa, peraí. Aí também a geometria analítica na circunferência na parte 2. A matemática financeira, né, na parte 2 e 3, não podemos deixar de falar dela. Que vocês já sabem, parte 2 e 3 é juro simples e juro composto. Top, né? Bora concentrar então, é hora de concentração para a gente... Olha o foco, olha o foco. Na aula 31.1, então, a gente viu ponto e reta na parte 3, posição relativa entre as retas paralelas e as perpendiculares. Bora ver. Aqui nós temos as retas paralelas. Elas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Coincidentes é a mesma, tá bom? A reta paralela distinta é aquela que não vai se encontrar em ponto nenhum. Ou seja, não tem ponto em comum. Isso, não se cruzam, Não né? se cruzam, As isso. concorrentes já têm 2 opções, ou perpendicular ou oblíqua. A perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Lembrem do nosso plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por 2 eixos perpendiculares entre si. Isso mesmo. E a oblíqua é aquela que, né, não forma ângulo de 90 graus e sim um outro ângulo qualquer, certo? Perfeito. Coeficiente angular, vamos lembrar? Elas podem ser paralelas ou concorrentes, né? Lembrando que as paralelas, o coeficiente angular de uma é igual da outra. Isso, o que muda é somente o afastamento entre elas, não é? E nas concorrentes, aí ali na concorrente... vamos mudar aqui. Tem um monte, um cobrindo o outro, né? Mas aqui não mudou, não. E esse verde que é igualzinho, né? Olha que legal. Nas perpendiculares, o que acontece, professor? Bom, na perpendicular, o coeficiente angular da reta 1 é o inverso e oposto da reta 2. Ou seja, se é positivo vai ficar negativo e se a fração vai inverter ali o processo, tá? Isso, beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa mental aqui, que traz bastante assuntos pra gente, né? Mas a gente já viu ele algumas vezes. Então vamos partir para recuperar? Bora. Hora de recuperar, a pergunta é... Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Então nós temos ali o ponto P, menos 4 e 2, e temos a reta y igual a menos 2x, menos 2 igual a 0. Eu quero a equação da reta que passa por esse ponto e que é paralela. Se é paralela, significa que o coeficiente angular é o mesmo. E como que a gente acha o coeficiente angular mesmo? Isolando o y. Né? Então, a gente vem aqui para ela, aqui, ó, e y vai ser igual a 2 positivo, 2x positivo, mais 2, né? Quem é o nosso m aqui, professor Maurício? O m é 2. Quem acompanha x, né? Isso. Então, o m de r é 2, que vai ser igual ao m de s. Então, agora eu tenho o coeficiente angular. Como é que é a nossa equação da reta mesmo? Y menos yb, ou a. P, vamos botar P? Do P do ponto, P. Isso. É igual a m vezes x menos xp. Certo? Certo. Beleza. O y fica do jeito que tá. O y do ponto é 2. O m a gente já achou que é 2. Vezes o x tem que ficar do jeito que tá. Menos o x do ponto. Só que menos o x 4. do ponto é negativo. Então, muita calma nessa hora. Cuidado com os detalhes. Vamos lá. Y menos 2 vai ser igual... Vamos fazer um chuveirinho aqui? Bora. Bora ver, então. 2 vezes x. 2x.
2 vezes menos 4 vai Mais dar oito, mais quatro. mais 4. Então, 2 vezes 4, 8. 8. Para a gente achar a equação, a gente traz todo mundo para o lado de cá igual a zero, né? Isso. Então, vai ficar Y menos 2x menos 2 menos 8 igual a zero. Vamos juntar? Vamos. Y menos 2x menos 10 igual a zero. Essa é a equação que passa pelo ponto P e é paralela àquela equação daquela reta ali. Beleza. Certinho? Certinho. Beleza. Então, o princípio, né, o fundamento de tudo é saber que quando são paralelas, os m são iguais. Se são iguais, a gente descobre o m da reta que a gente tem e aplica para a reta que a gente quer. Tá? Beleza. Vamos em frente, aula de número 35.1, vamos de problemas de tangência, ou seja, a geometria analítica aplicada à circunferência. Bora ver. Bom, na circunferência, nós temos um centro e temos um ponto marcado fora do centro. Quando a distância do centro a todos os pontos puxados, né, seguindo esse ponto dado, for igual, aí nós temos uma circunferência. Lembra na parte de elipse que eles falam, né? É a união de todos os pontos equidistantes ao centro, é uma circunferência. Então, na circunferência nós temos um centro e um raio, beleza? Esse centro e esse raio, nós vamos trabalhar ali ligando o chamado a reta, beleza? Quando eu traçar uma outra reta que não é o raio e essa reta tocar em um único ponto na circunferência, essa reta é tangente à circunferência. E se é tangente, vai formar um ângulo de 90 graus com o raio, certo? Olha Certinho. aí, ângulo de 90 graus com o raio. Vamos de hora de recuperar? Vamos Bora. lá? Qual é a perguntinha, então, questão número 2? O ponto A, 2 e 3, pertence à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Lembra que nós falamos agorinha que na equação nós temos o centro e o raio na circunferência? Então nós vamos ter que pegar essa equação aqui. O centro são os pontos daqui e daqui com sinal contrário. Isso. O centro é 1 e 1. 1 e 1. E o nosso raio? É a raiz isso. quadrada. E aqui já estava do que elevado tá ao ali. quadrado, né? Então, raiz de 16, o nosso raio é? 4. 4. Beleza. Determine a equação da reta tangente à circunferência no ponto A. Se é tangente, o coeficiente angular obedece aos critérios de perpendicular. Perpendicularidade, ou seja, o m de R é menos 1 vezes o m de S, né? Isso. O inverso e o oposto. Beleza. Certo? E aí, agora a gente tem que achar o m de uma, né? Nós temos a reta, né, a reta que vai do centro até aquele ponto, 2 e 3. Aí vamos ter que achar essa reta para depois achar o coeficiente dela. Sim, beleza. Jogar lá na equação. Na equação que a gente fez. Se bem que o coeficiente dá para fazer só com os pontos, não é? O coeficiente angular é igual ao x, o YB menos o YA dividido por XB menos XA. Sim, pode Esse ser é o também. coeficiente. Lá É uma a gente reta. tem M é igual, né? Y menos YA, né? Isso. Que é a nossa variação, né? Sobre E o X menos XA. Que volta rapidinho na figura, no desenho. Que é essa reta aqui, ó. Esse centro e esse ponto. É essa reta que nós vamos calcular o coeficiente dela. Isso, do centro até o ponto. Isso, aí tem que bater. Isso. Vamos lá, então. Então, a gente vai usar qual ponto? O ponto A e o C, o centro. E o centro, né? Então, o M vai ser o Y de 1. Aqui, ó, a gente vai ter aqui esses valores e esses, tá? Vamos pegar o A menos o C, né? Isso. Pode ser? 3 menos 1 dividido por 2 menos 1. E o nosso M vai ser 3 menos 1? 2. 2. 2 menos 1? 1 dividido por 1. 2. É ele mesmo, né? Beleza. Então, esse é o M de quem? Da reta R. Da reta tangente, essa aqui, Isso. né? Que vai ser o inverso da outra. Então, o M de... Essa aqui é a reta R, tá? É 2. Então, o M de S vai ser quem? Menos 1 sobre 2. Então, melhor do que fazer a equação da reta, todo aquele trabalhão. Verdade. Vamos lá, então, para finalizar, então, agora, vamos na equação, né? Ele quer a equação da reta tangente, né? Olha lá, y menos y do ponto do A, né? Isso, igual a m vezes x menos xa. Vamos lá, y vai ser o y do A, 3, igual ao m menos meio, né? Que a gente acabou de ver que ela é perpendicular, porque ela é tangente, certo? Certinho. X menos o x do A.
X do A é 2. Isso mesmo. Então, y menos 3 vai ser igual. Vamos fazer um chuveirinho ali, Vamos. ó. Tananã, tananã. Podia passar esse 2 pro outro lado multiplicando, acho que ficaria mais fácil. Fica mais fácil, verdade. Vai ficar... Conta que o chuveirinho tá com uma fração, né? Isso. Vamos fazer Vai ficar isso. 2y menos 6. Vamos lá, então vai ficar 2 vezes y, 2y. 2 vezes 3, 6. 6. Menos. Faz o chuveirinho do mesmo Isso. jeito. Menos x mais 2. Vamos passar todo mundo para cá? Bora. 2y mais x. Menos 6 menos 2. Fica menos 8. Já vamos diretão aqui. Menos 8 Igual a 0. Essa é a reta da equação tangente à circunferência no ponto A. E essa jogada de pegar o coeficiente pela variação foi muito boa, não é? Isso muito mesmo. Tranquila. Legal. E aí a gente já revisou, então, boa parte da nossa geometria analítica. Vamos agora para a matemática financeira. O juros simples é assim, é fácil de calcular. Então, J igual a CIT, já sabemos todos os elementos, o que significa. Acho que agora é hora de botar na prática. Vamos lá. Hora de recuperar, vamos para a aplicação. Questão de número 3. João tomou R$5.000 a juros simples de 8% ao mês. 3 meses depois, liquidou a dívida. Olha só, taxa 8% ao mês, tempo 3 meses. Então já está na mesma unidade. O valor desse pagamento foi... Então, pagou o montante, né? Então, vamos calcular os juros. Calculamos os juros, né? J igual a CIT. O juro vai ser o capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 8 por 100. Lembra que no juro simples a gente usa a fração. Isso. Vezes 3. Olha lá, aqui fica fácil, né? A fração corta. E a gente vai ter o valor do juro, então, que vai ser... 50 vezes 24. 50 vezes 24. R$1.200. 1.200 é o juros. Juro. E a gente quer o montante, né? Montante, é porque falou assim, o valor desse pagamento. 5.000 mais 1.200. 6.200. 6.200. Então, vamos lá. O montante vai ser 5.000 mais 1.200. 6.200. Tá? Então, não precisou nem da fórmula, né? A gente usa o bom senso aí e dá tudo certo. Tá, beleza? Tranquilo aí? Você viu que foi bem prático, porque taxa e tempo estão com a mesma unidade. E vocês viram que leitura, interpretação e coleta de dados, né? Só para depois colocar aí na equação e aí sim, dá tudo certo. Beleza. Último assunto para ser revisado, ainda falando da matemática financeira, vamos de juro composto. E olha lá, o assunto, na verdade, é muito semelhante, né? A gente tem que lembrar que ele é uma aplicação mais rentável, chamada de juros sobre juros. E aí, quando a gente tem a nossa equaçãozinha, a nossa fórmula, ela nos gera de cara o montante, certo? Mas o princípio é o mesmo, o jeito de fazer também. Vamos lá, vamos dar uma observada aí na hora de recuperar como ficou. João tomou R$5.000 a juros compostos de 8% ao mês. Mesma coisa. 3 meses depois, liquidou a dívida. Só que agora o juro é composto. Vamos ver a diferença? Ela deu 6.200, né? Isso. Vamos lá, então. Capital, 5.000. Não mudou. Taxa, 8%. Taxa, 8%. Só que agora a gente vai usar... 0,08. Tempo? 3. 3 meses. Beleza. E eu tô querendo o montante. Anotou os dados, vamos para a nossa equação. Montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é o nosso fator de aumento elevado ao tempo, né? Montante vai ser o capital, que é 5.000, vezes 1 mais I, que é 0,08, elevado a um tempo de 3 meses. Montante é igual a capital, que é 5.000, vezes 1,08 elevado à potência 3. Montante vai ser 5.000 vezes esse valor, que deveria ter dito aqui no exercício, né? Use tal. Na atividade deles, na prova, sempre tem isso aí. Então, dá 1,26. 1,26 multiplicado por 5.000 já é o nosso montante final. 6.300. 6.300. Pouca diferença, porque o tempo é pequeno, né? Só 3 meses, né? Mas já deu para ver que ficou maior do que no tem uma diferençazinha, né? Simples. Tem uma diferençazinha bem significativa. R$100. O tempo é curto, né? Por isso não deu para perceber tanta diferença, tá? A longo prazo temos mais diferença ainda. Beleza. Vamos finalizar aqui com o mapa mental, né? Que a gente já trouxe várias vezes, mas sempre é bom recapitular. A gente iniciou a nossa matemática financeira falando de porcentagem.
Falamos das porcentagens notáveis, né? Quando que é... Aqui nem são elas, mas a gente falou 10%. de 10, de 20, 25, 50, 100% é o todo. Só né? para relembrar, 10% você só divide por 10, tá? Teve um aumento de 10%, você pega o valor original, divide por 10 e tem os 10%. Se aumentou, você soma com o valor inicial. É como se eu calculasse os juros e depois pegasse o montante. Isso. Né? No nosso caso, o fator de aumento já não dá o montante direto, que eu pego 1,10. E aí, J igual a CIT? É fácil Agora, de calcular. Isso, juros simples é fácil de calcular. E aqui, montante igual a capital mais o fator de aumento elevado ao tempo. Claro que, às vezes, nem precisa disso, né? Quando tá falando de fator de aumento ou fator de desconto, você vai trabalhar, às vezes, até com regra de 3, fica bem fácil. Ou com aquela maneira da gente trabalhar nas frações também, né? Tanto por cento D, né? A matemática financeira, ela é muito interessante Ela porque te dá vários caminhos. ela te dá possibilidades de caminhar em caminhos diferentes, que é mais ou menos o que o Enem tem feito com os conteúdos. Tem tentado dar liberdade ao aluno de pensar fora do que nós chamamos fora da caixinha, né? Sim. Nós estamos acostumados a fazer tudo com fórmula. J igual a CIT. J igual a CIT. O que é o CIT? Capital, taxa e tempo. Se eu tenho capital e sei a taxa, então vamos pular que eu peguei um capital de 5 mil, que foi aquele caso lá, a taxa de 8%. Quanto que é 8% de 5 mil? R$400. Né? Pego lá 5 mil vezes 8, divido por 100. Aí deu 400. Se for um mês, é 400. Se for 2, é 800. Se for 3, 1.200. Se for 4, 1.000. Então, na verdade, vai só aumentando aqueles juros mês a mês. Já no composto, eu aumento e somo, aumento e somo, aumento e somo. Na aula, nós fizemos isso com vocês. Aumenta e soma, aumenta e soma. Porque é juro sobre juro, vai acumulando. Isso. Então, esses detalhes todos vocês têm que ter ali ciente na hora de resolver. E a matemática financeira deve estar associada ao nosso dia a dia, Isso, certo? Né? E é muito legal a gente ver tudo isso acontecendo. A gente revisou aqui 4 aulas. Os assuntos são bem mais, né? Mas o que a gente determina nessa aula? De fazer alguns exemplos. Também já não é muita hora de anotações, é mais de ficar atento, prestar atenção nos detalhes, mas sempre a gente segue o mesmo ritmo, né? Vocês conseguem observar que a gente não muda de ritmo? É desse jeitinho aí mesmo. E claro que a avaliação, as questões vão vir desse mesmo jeito. Isso. Nada de diferente. Eu gostei muito, foi da questão, né, só para a gente conversar, vai que na prova tem algo parecido, da questão da circunferência com a reta tangente. Porque, se não me falta memória, em outras situações nós calculamos a reta, que vai do centro ao ponto. Só que aí, de repente, deu uma luzinha e falou assim, calcula só o coeficiente. Se já tem 2 pontos, você tem um coeficiente. O coeficiente é a razão entre as variações do eixo Y e do eixo X. Lá na outra reta, na perpendicular, essa variação é oposta e inversa. Então, você faz a jogada e ficou bem mais tranquilo, bem mais fácil. Verdade seja dita, revisamos bastante coisa com vocês, né? Agora é hora de mão na massa, então vamos finalizando a nossa aula para a gente desejar aqui sucesso para vocês, né? Que vocês fiquem atentos, né? A todos os detalhes, por quê? Porque o que a gente mais deseja é que vocês acertem tudo, que vocês se sintam felizes, se sintam capazes, todos nós somos capazes. Aí agora, claro, tem pessoas que têm mais afinidade, outras menos, mas capazes todos somos, é só dar uma estudada a mais aí. E o outro detalhe é que, entre essa prova, nós já estamos aí estudando função, né? Já estamos revendo outro assunto, um que é top 5 do Enem, então não dá para perder muito tempo, precisamos terminar a prova. Terminou a prova, já volta, por quê? Vamos continuar com a nossa função. Já engata na unidade 3 e aí Isso. rumo ao fim da matemática do terceirão. Mas é assim, né? O fim não. O fim do começo. O fim não, porque do término do módulo matemática até o Enem, dá de fazer ali uma questão todo dia, dá para tirar umas dúvidas, né? Dá para estudar bastante ainda. Então, boa pronto. prova. A gente espera vocês na próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração e boa avaliação. Tchau, tchau.